Olá, seja muito bem-vindos, bem-vindas em mais um episódio do podcast MQA, o seu melhor que antes. E hoje a gente está com um tema muito especial. Eu já te conto tudo como que esse dia aqui aconteceu. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que o universo tem realmente condições de colocar uma situação para a tua vida? Pois é, eu acredito muito. E a prova disso é esse encontro aqui. Estas meninas que eu já estava individualmente em conversa, eu ali com cada uma, conversando, buscando, estruturando a pauta aqui para o podcast, e eu percebi que a gente meio que de uma forma... respeitando as características das histórias, a gente estava meio que falando a mesma coisa e indo para o mesmo lugar. E aí me veio o estalo. Eu falei, não, estou entendendo a parada. A gente tem que se reunir e vamos aqui falar sobre algo que todo momento aparece quando a gente fala de reconstrução, depois de uma separação, depois de uma grande dor, que é a questão da espiritualidade. E não é só quando a gente está tentando se reconstruir, não, tá? Se você parar para pensar e bem analisar, pode ser até que, de uma forma inconsciente, a espiritualidade já esteja ali, ó, te preparando, cuidando de você, para você passar o que você tiver que passar. Não é mesmo, meninas? Com certeza. Então, vamos à apresentação do nosso tema, do luto à luz, a jornada da espiritualidade na separação. Vou apresentar aqui ao meu lado, muito feliz, Carol Graber, essa enorme numeróloga. Gente, eu vou ter que dizer que Carol faz parte da minha infância e eu tive a alegria de reencontrá-la aqui em São Paulo. Quantos meses atrás? Grande surpresa, realmente. De uma forma completamente diferente, né, Carol? A gente vai contar, fica aqui que a gente vai contar essa história, mas não tinha nada dessa coisa de numerologia, de constelação muito longe familiar. disso. Muito sabe longe. você o que você era pra mim? Você era da turminha das menininhas assim, sabe? Aquelas todas... Cocotas. Cocotinhas. Existia um grupo chamado Cocotas. Eu estudava com seu irmão. Vou ter que mandar um beijo, né, pra Thomas, né? Manda. Thomas Graber, beijo pra você. E Carol vai contar toda a reconstrução de vida, como ela saiu de uma vida super bem controlada e foi buscar o propósito que ela estava sentindo ali, latente essa necessidade de achar o propósito, e ela achou na numerologia principalmente. É isso aí. E você, o tema é espiritualidade. Eu pedi, lógico, o nome de todo mundo aqui, gente, para fazer o mapa, porque eu não vou em nenhum podcast. Vamos passar para essa parte? A gente já pode até adiantar, já quero saber dela. Não tem Tô como. querendo. Tem uma coisa que une todas nós. Ixi. Uma coisa que pode gerar um problema aqui, que são todas falantes. Todo mundo vai querer. Todo mundo tem o número 3. Eu tô controlada hoje. Quem que vai lutar pela palavra? Espiritualidade também, sabia? Tenho que dizer espiritualidade também. Então, a gente está no lugar certo. Tá vendo a prova? É isso. Olha, gente, eu desisti do roteiro desse podcast, porque realmente... Eu acho que não vai precisar. Não vai precisar. Acho que vai sobrar aqui. 4 mulheres com tanto conteúdo assim, eu acho que não precisa. Não, deixa. 4 mulheres e uma espiritualidade. Exato, porque a espiritualidade uau. vai conduzir a gente. Então, às vezes não, o roteiro já está escrito. Já, eu vim no clima aqui, ó. Ó. Meti uma bata para impressionar a Carol. Bom, então vamos lá. Minha segunda convidada não é ninguém mais, ninguém menos que Fernanda Pradella. Essa maravilhosa, com forças e talentos sobrenatural. É isso que eu tenho que dizer para você. Uau. Porque Fernanda, ela fez um negócio muito simples e básico na minha vida e na do Bruno. Ela conduziu a cerimônia do nosso casamento. Arrepiei. Foi demais, né? Uhum. E assim, o encontro com a Fernanda, a força desse dia, o que a Fernanda entregou ali pra gente, pros nossos convidados, foi um capítulo à parte daquele dia. Foi algo que deixou todo mundo encantado mesmo. Essa é a palavra. Uau. Então, você é a nossa especialista em encantamento. Ai, meu Deus, que responsabilidade. Quantas histórias você já contou? Mais de 1000. Então, tá bom. Acho que Uau. você tem uma boa bagagem. É muita história. Mas, sobretudo, eu acredito que essa luz e isso tudo que você reconhece em mim é tudo que habita aí dentro de você.
Então, cada uma dessas pessoas que reconhecem essa grandeza em mim ou que disseram reverberar algo da cerimônia, na verdade, elas reconhecem sobre elas. Então, a Fernanda ali dentro do altar nada mais é do que um espelho para rebater aquilo tudo que cada um traz para o grande dia daquele casal. Então, eu só transporto essas pessoas para esse momento. E é incrível, porque a espiritualidade me guia desde o momento em que eu converso com os noivos, que a gente se conecta em videochamada, depois na preparação do texto e na entrega do grande dia. Então, é isso. Eu acho que... Gente, vocês não estão entendendo. É muito especial. Ai, é delícia. muito especial. Não. Que lindo. Lindo, 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 lindo. E a nossa querida Dani Duff. Tá, falei certo? Falou certíssimo. Hoje eu saio. Que é uma explosão, desde que ela chega. Gente, ela mas que isso? Ela é uma Espiritualidade, nós vamos explodir. Ela é uma explosão. Dani chegou à minha vida nesse momento onde eu também estou, né, Carol? Onde eu saí do meu óbvio, fui buscar o meu propósito, estou fazendo o que eu amo. E Dani já chegou nesse contexto, né, por duas indicações de duas pessoas maravilhosas que eu tive o prazer de conhecer nessa jornada aqui do Melhor Que Antes. E aí a gente fez a nossa primeira conversa online e também foi uma loucura, né? Foi. E já estamos aqui em poucos dias para falar assim, vamos dividir tudo isso. Poucos dias, muitos projetos. Fora. Muitos projetos. Adoro. Uau. É isso. Dani está aqui para falar com a gente, que é uma mulher incrível, uma mulher que sempre teve que bancar ali a sua situação, né, Dani? Teve a sua primeira filha no primeiro casamento. Agora, há pouco tempo, ainda não deu um ano, né? Se separou do seu segundo marido. Passado. E, gente, a Dani é a prova viva de algo que eu até não acreditava. Lá vem. Meu Deus. De que é possível continuar com uma excelente relação com a família do ex. Uau. Uau. Né? Claro Dani, que é. eu não acreditava nisso, não. Não? Não. Mas é possível. Sabe que eu também não? Mas é possível. É possível quando você atinge uma maturidade espiritual, principalmente, né? E quando não tem nenhum tipo de mágoa, né? E tem, acima de tudo, muito respeito e amor, que é o que eu tenho pela família toda. Então, por que não? Né? Mas aí também tem um também detalhe, trabalha né? junto, né? É que tem um detalhe. O ex-sogro dela, gente, né? Ele é básico. Ele é o príncipe do Brasil, né? É um homem elegantérrimo. Deixa eu chamar minha mãe, minha madrinha, minhas tias. Gente, o ex-sogro dela é o Ronivon. Pronto, todo mundo caiu agora, desmaiou lá do outro lado. Não, mas é uma, né, 16 anos de convivência, é a minha segunda família, é a minha família, né? Então, assim, tudo muito respeito e é isso, gente. Vamos falar aqui de novas etapas, né? Tudo que a gente vence. Mas é isso, eu acho que é super importante. Não acredito que todo caso é assim, né? Até porque eu não tive contato com ex, né? Não só família de ex, né? Mas assim, de ex-marido, até porque eu não tive muito. São quantos? Veja bem. Olha, no Mas, meu assim, quarto. Ex-namorado e tudo, acabou. Você não tem contato, né? Mas eu acho que quando existe uma história, né? É diferente. Eu já ouvi até que pais de noivos, porque quando eu pergunto se tem pais, são casados, se não são, e aí eu escuto, são divorciados, e inclusive, você não vai acreditar, são amicíssimos, inclusive viajam juntos. Eu já acho demais os ex com ele. Os ex também acho acho. pouco exagero, assim. Acho que não tem necessidade. Olha que... Você quer se ver, você quer entrar em outra Isso é fase, uma vamos fazer uma evolução espiritual, né? Não Uau! precisa. Não Não precisa. É too Não much. precisa. Bom, então vamos começar? Bora, Os trabalhos? vamos Eu vou endereçar a primeira pergunta para a gente pegar o fio aqui da meada, né, para dona Carol Graber. Carol, qual foi o papel da separação na tua vida? O que desdobrou a partir desse divisor de águas, Não, né? não foi combinado, gente. Eu não pensei na resposta antes. Não tive tempo. Tem quanto pra tempo? isso. Só para entender Eu aqui. me separei em 2021. 21. 2021, meu processo de separação foi um processo de muita transformação e eu falo que ele foi um grande renascimento na minha vida. E por quê? Na verdade, eu acho que eu me apaguei muito na minha separação, no meu casamento. Eu vivi um casamento onde eu me anulei bastante e eu esqueci muito de quem eu era. Então, eu vivi muito bem. Eu vivi um casamento feliz. Eu não brigava, não tinha muitos conflitos. Então, a princípio, estava tudo maravilhoso.
Só que teve um momento que eu olhei para mim e eu percebi que faltava alguma coisa. Eu era mãe, eu queria ser mãe, só que eu não estava feliz naquele meu lugar de mãe. E foi uma busca de tentar entender um pouco sobre a maternidade, que as crianças me deixavam malucas. Tenho 3 filhos, então era bastante conflito, ciúme. Eu falei, eu tô aqui em casa para ser mãe, só que eu não sou a mãe que eu quero. Então falta alguma coisa. E aí eu comecei o processo de autoconhecimento, achando que o problema fossem as crianças, só que sempre, né? Sempre está dentro da gente. Sempre. Então, nessa caminhada, eu fui atrás de várias respostas que eu queria entender por que eu não estava feliz. E foi a espiritualidade que me despertou. Porque eu conheci um centro de espiritualidade, comecei a olhar para dentro de mim e perceber o que eu tinha. E aquilo não era suficiente, eu queria mais. E o fato de eu ter me anulado me fez exatamente entender que eu precisava de um movimento. E dentro desse processo eu fiz a numerologia. Quando eu fiz a numerologia, o que aconteceu? Me explicou exatamente toda a crise que eu estava passando. E por que eu me anulei. E me mostrou um caminho. E aquilo fez tanto sentido para mim, mas tanto, que eu falei, gente, é isso. E eu, imagina, eu não queria voltar para o mundo corporativo, fiz administração, mas não era o que fazia sentido para mim naquele momento. Falei, vou tentar, vou fazer isso. E eu coloquei simplesmente tudo na numerologia. Tudo. Agora, eu tenho que dar esse testemunho, né? Carol, sabe aquela pessoa, moça certinha, perfeita, né? Linda. Linda. E filha boa, boa nos estudos. Exemplar. Exemplar. Com uma formação, né? Como administradora incrível, FGV, né? FGV. Né? No corporativo, constituiu a família Doriana também. Totalmente. Mas é bem isso. Eu sempre fui aquela menina certinha, fazia tudo, né, estudiosa, segui todos os padrões ali que os pais queriam. E era, inclusive, dentro dos meus irmãos, a menina, né, que segurava. Os meus irmãos mais bagunceiros, eu ali. E fiz tudo como se deveria. Tanto é que ninguém imaginava que eu fosse me separar na minha vida. As pessoas Você ficou quanto tempo? Fiquei 16 anos junto. Olha, igual eu. 13 casado, mais 16 no total. E como diz um amigo meu, quando ele contou que ele ficou sabendo que a gente tinha se separado no meu primeiro casamento, ele falou, pô, acabou a Doriana, né? Acabou, porque se você se separou, né? Aquela Uau. coisa... Então, o meu caso foi bem isso. O meu caso Pariu foi a Doriana, total, porque se vocês se separaram... Eu achei interessante você dizer, desculpa cortar, mas aqui me chamou a atenção na sua fala, você dizer que aí eu me encontrei ali na numerologia e como se a numerologia trouxesse para você um caminho, né? Um raio-x da situação onde você pôde interpretar. Mas é incrível porque às vezes a pessoa tem a interpretação, mas não tem a ação. E eu fico feliz de saber que você teve a interpretação e agiu. Exatamente. Porque, às vezes, a pessoa pode fazer um mapa, ela pode ter as respostas, mas ela não tem coragem de sair de onde está. A inércia, né? Sim, um medo, uma insegurança. Porque não é fácil. Prende. Não é Sim. fácil passar por tudo isso. E eu vejo muitas pessoas que têm exatamente essa situação. Você teve olhos para ver É. e coragem para fazer. E às vezes o outro Ai, faz, maravilhosa. e o outro, às vezes, ele pode gerar muita tristeza, muita mágoa, às vezes o outro até faz o que você deveria ter feito antes. Você chega num ponto que você espera o outro dizer para você, não quero mais, né? Você sabe que acontece muito isso, às vezes. Até a constelação fala sobre isso, né? Quando você não está disponível, quando você não está lá, o outro sente. E às vezes você está fazendo as coisas e ele não vai conseguir retribuir aquilo e ele automaticamente ele vai se afastar. Então, às vezes, uma crise num casamento... Na constelação. E não é por acaso, não é algo... Não é uma separação, não acontece do dia para a noite. Tem algo ali que aconteceu. Até quando aparece alguém dentro do... Né, para um dos dois. Tem que olhar para o casamento. Tem algo ali. Tinha um buraco que a gente não estava vendo. E depois que o tempo passa, a gente enxerga. Né, que não era tão Doriana assim. Não era tão perfeito assim. E precisava de um movimento. E eu não tenho dúvida, né? Tanto para mim quanto para ele, as coisas caminharam e... Enfim, é um horizonte. Então, a minha separação, eu falo que foi um grande renascimento na minha vida. Porque eu me encontrei comigo. Assim, que eu tava... E é libertador, porque você pode escolher o que for para sua nova vida. Você vai casar de novo, você não vai, você vai mudar de país. A tua vida agora, ela pertence a você. Não, e, na verdade, o que eu acho que o processo de separação faz é que a gente tem que ver o que a gente gosta de fazer.
Sim. Porque muitas vezes você está perdida ali. Você não sustenta mais o que era automático, o que era morno, você não sustenta mais. Não, e não tem mais, né? As coisas que fazia junto com a família, todo mundo junto, é o clube, é o final de semana. Você se vê sozinho no final de semana. E agora? O que eu vou fazer? E aí você tem que ir atrás, você tem que se descobrir, tem que achar os teus prazeres, o que você gosta, para preencher algo ali em você que estava faltando. Então, o processo, para mim, é muito rico, porque te conecta. Vai fazer com que você, na marra, tenha que olhar para dentro. Ô, Fer, você como uma mulher casada, única de nós... Não, agora eu sou, é que eu fico dividida. Já dei. Eu não te amo. Única de nós. Meu Deus. Quem inventou que ia fazer ao vivo no Instagram? Viu? Escorreguei na minha própria Peraí, casca. eu me lembro de ter te casado. Foi isso o motivo Foi. que você tá aqui, não foi? Exatamente. Bom, voltando... Fer, Só pra descontrair. Exato. Bom, foi bastante descontração. Fer, você... Por que eu me confundi? Porque é o seguinte... Hoje, claro, eu estou na experiência com o Bruno de segundo casamento, eu já trago a bagagem, né? Eu tive esse lugar do autoconhecimento, que eu percorri um bom tempo sozinha. Eu consigo perceber situações que antes eu fazia de uma forma completamente diferente. Eu passava batido mesmo, né? Você, como mulher casada, 18 anos, ouvir falar, né, desses problemas todos de separação. Como que você se sente no meio desse papo? Em casa. Por quê? Mas faz sentido. Eu vou dar um belo salto quântico lá para minha infância. E eu venho de uma história de pais que se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. E isso foi assunto de divã para mim e ainda é. Por muito tempo, eu faço psicanálise já há mais de 20 anos. Que ótimo. De deitar no divã e de me encarar. Tanto que tua fala no começo, agora há pouco, foi uau, né? Por onde vou? Freud diz que o que é importante sempre é dito. Sempre vem à tona. E não por menos eu começo a falar da minha infância, porque eu acho que esse era o meu maior trauma. E uma fala que eu escutei que reverberou por muito tempo em mim, que eu tinha algumas questões de ansiedade já muito nova, e eu me lembro de uma senhora dizer assim, só podia ser filha de pais separados. Nossa, como se fosse um estereótipo, assim, de a problemática. É igual quando a mulher, antigamente, se divorciava, né? As pessoas olhavam com um baita preconceito. Imagina. Você não passou por isso, mas eu passei, tá? Você passou? Eu passei. Não, eu tô falando de muito tempo Mas atrás. eu fui olhada como ameaça, como... Uau! Mas isso é um outro rolê. E o mais louco da vida é a volta que a vida deu e a curva que a vida deu. E hoje eu consigo reconhecer isso porque eu me distancio da minha infância e me vejo na vida adulta, olhando lá para trás e fechando as pontas soltas e entendendo que aquela criança que chorava, que sentia falta, que tinha a melhor Barbie, que tinha os melhores brinquedos, as roupas de marca, porque o pai tentava suprir sua ausência, me dando tudo, me preenchendo tudo, com tudo do melhor, mas no Natal ele nunca estava à mesa. E eu olhava pela janela, o Natal feliz de todas as famílias Doriana, Muito e pensava, eu quero muito ter isso para mim. E quis a vida que eu encontrasse uma pessoa maravilhosa, com a qual eu tô aí casada há 18 anos, Ricardo. Muita coisa. Muita história, casados, uma filha linda, Lorena. E dentro dessa construção, a gente vem reverberando tantas coisas para o universo, que aí o universo, depois de eu ter trabalhado muitos anos em um mundo corporativo e ter pedido demissão de uma Mercedes-Benz do Brasil, 10 anos lá dentro, eu me reconstruí por mim na vida social, comecei a empreender na área de casamentos e dei um salto quântico da produção, de lá de trás dos bastidores, vir para o altar. E aí, hoje, quando eu conduzo cerimônias de casamento e eu vejo que a vida fez toda essa volta para aquela garota que só podia ser filha de pais separados, olha onde ela chegou. E aí, o que eu preciso dizer para aquela garota, para aquela menina... Eu digo para ela assim, morro de orgulho. Ela deve estar falando para mim assim, eu morro de orgulho da mulher que você se tornou. Sim. Porque eu pude elaborar aquela fala
ter compaixão daquela fala e entender que tá tudo bem. Meus pais fizeram o melhor que puderam por mim, com as condições que tinham, enfim, com tudo que eles tinham de consciência. E hoje, na vida adulta, eu tento fazer diferente dentro da minha própria família. E claro que é um dia por vez, porque o casamento é uma escolha diária. Nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo, Sim. mas é uma escolha, onde eu escolho ficar ali todos os dias. Então, quando você faz essa pergunta, como é esse tema? É um tema que reverbera muita coisa dentro de mim, inclusive me faz pensar sobre o meu próprio relacionamento, porque eu acho que estar casado também não quer dizer que está tudo bem, eu acho que a gente tem que se questionar o que eu posso melhorar, onde eu posso ser melhor para ele, ser melhor para mim, e sem contar que é um tema que eu vivo quase que todo dia, porque eu acolho casais de 2º, 3º, 4º casamento, onde eu escrevo essas histórias e vejo isso praticamente diariamente. Então, estou bem em casa, assim, falando sobre isso. É bem gostoso. Maravilhosa. E tá vendo como as histórias se complementam? Conectam. É total, né? E a gente comentou lá atrás, antes, a importância de que seja uma escolha o casamento. Sim. Porque, às vezes, quando não tem conflito, não tem nada, é porque o casal também está desconectado. E ali não existe mais um elo. Então, talvez também seja o momento, né, de mudar. E o convívio é isso, gente. O convívio é essa troca. Existe, né, 1000 pontos para acertar. É uma vida juntos, então... E é isso que a gente não sabe quando é a primeira vez. Dani, como é que foi no teu caso? Você teve já 2 experiências. Eu vejo... Você estava falando essa parte sua da separação dos pais. A gente cresce, né, no nosso ambiente familiar, as pessoas que a gente convive e que vão moldando, né, a gente. Quanto mais a gente se permite ser moldado, você vai esquecendo quem é você. E aí você vai entrando em relações, como a relação do casamento, de amizades e tudo. A pessoa fala, você gosta disso. Aí você começa a achar que você gosta e sem gostar. Sem escolha, né? E desde as feridas não curadas que você vai, às vezes, procurar uma segurança em uma figura masculina justamente por essa questão dos seus pais serem separados. Então, quando as pessoas falam, nossa, mas tantos casamentos que as pessoas estão infelizes, porque eu acredito que muitos casamentos aconteceram diante dessas situações também, onde as pessoas foram se encaixando, onde elas foram querendo tapar buracos. Sim. E aí elas se sentem na obrigação de manter, e eu não sou contra casamento, aliás, quero casar, óbvio. Opa, eu já tô lá te casando. Mas calma, eu só estou falando porque eu acredito Você pode mandar um inbox, tá? Aqui pro Melhor Que Antes oficial. Eu pavor de aplicativo e também não estou procurando ninguém. Eu mas estou querendo peraí, dizer... de cada 10 casamentos que eu faço, 6 eles se conheceram por aplicativo. Mas eu tenho pavor. Não, pavor. Que horror. Gente, é o novo mundo. Mas Ai, que horror, que preconceito que eu tenho. E eu acho que existem essas situações do casamento em que às vezes as pessoas ficam forçando em reconstruir. Sim. Porque estão casados. E assim, eu falo isso de uma maneira muito clara, assim, a vida é uma só, né? Você vai ficar insistindo e às vezes você está ali e a pessoa também não está feliz, então os dois fingindo que estão felizes e as coisas não estão acontecendo. Então, assim, no meu caso, a minha primeira separação, eu era muito nova, eu fui mãe muito nova, então foi uma coisa assim, não tinha que acontecer, né? É um assunto que eu deixo bem no passado. Agora foi uma coisa mais madura, que eu fui buscando outras coisas e como um ciclo que se encerra, foi tranquilo. E eu brinco, eu estava falando com ela, falei assim, gente, eu não tive o luto. Eu tive um momento, sim, de transição, mas eu tô tão bem, porque eu falo, não, peraí, eu não posso falar. Porque você fica com essa coisa, você não pode falar porque parece que você está bem, porque você está livre. Não, não é isso. Mas será eu estou bem porque eu sempre fiquei bem comigo. Mas será que também o que te ajudou, só trazendo um ponto para você não perder, foi também você já ter tido um primeiro término importante? Mas não foi importante. No sentido de ter tido... De ter Gente, eu não sei. Eu preciso ser estudada. Eu ressignifico muito rápido. Eu ressignifico muito rápido. Qual é o seu signo, Dani? Câncer. Eu sofro, assim, quando eu era mais nova, né? Mas, assim, hoje em dia é isso. Virou. Você toma consciência, acabou, e é isso que tem que fazer. E quando você não busca... Então, assim... Você não buscar quem você é, o que você quer fazer, você ter as suas... Então, assim, eu sempre tive as minhas amizades, eu sempre busquei as coisas. Relacionamento não era só amigos do casal. Sim. Eu gosto de falar, deu pra perceber. Então, assim, eu sou muito comunicativa, conheço muita gente. Então, a figura apenas saiu da minha vida. Sim. A minha vida continua do mesmo jeito. Continuo trabalhando, continuo
com outros desafios. E assim, E tá esse tudo é o bem. legado, né, que a gente fala tanto, né? Sim. E o que eu acho importante, já que a gente está falando da espiritualidade, não espere para buscar a espiritualidade caso você se separe. Porque às vezes não. A base espiritual, se você não fortalece, ela não te dá clareza para você ter a sua vida dentro de um casamento. Que ninguém tá para fazer a gente feliz. A gente é feliz. Opa. A pessoa tá ali para que a gente divida mais coisas, né? Momentos, Nem vida. a metade da laranja. Mas não... eu não aguento aquelas cantadas assim, eu vou te fazer feliz. Não precisa fazer feliz, eu já sou feliz. Muito obrigada. Não, obrigada, não precisa. Então, eu vejo muito isso. A espiritualidade, a gente está falando aqui no pós-casamento, pós-separação, mas se você busca a espiritualidade na sua vida, você vai entender quem você é, se ali é o seu lugar, se aquela é a pessoa... Tem tanta Eu coisa mesma pra fazer. tive uma aproximação muito mais intensa da espiritualidade antes de me separar. Que eu percebi esse movimento depois, né? Então, eu fui muito atraída, né, com a questão do centro, no meu caso. E eu comecei um intensivão ali, cursos. Para mim, ficou claro depois que eu já estava sendo ali realmente preparada, né, para tudo que eu ia passar. E fez muita diferença essa base, né? A gente é preparado o tempo inteiro. A gente percebe isso depois. O tempo todo você está preparado. Dani, eu vou precisar te interferir rapidinho. Vai. Só Isso pra que eu te falo, falar ela uma mexeu coisa. no papel. Ela fez a numerologia. Gente, louca pra- ela fez a numerologia, eu já tô aqui Ela me mexeu no coçando. Eu tô papel. nervosa pra falar. Fala. Porque olha que coisa mais linda. Você tá falando, sabe que tem muito a ver com o seu propósito? O meu propósito, ela fez o meu... Ai, Fala. Você veio ajudar almas a se conhecerem e olharem pra dentro. Você tem uma profundidade dentro de você. E você faz isso através da sua voz. Você é uma pessoa extremamente comunicativa. Sou. Você é uma pessoa que tem esse lado Eu vou de se unir expor. pessoas, é isso? Hã? Eu vou unir pessoas. Você vai ajudar Ajudar pessoas. almas. Você ajuda almas a se conhecerem. Por isso que a espiritualidade para você é tão fundamental. E você é uma pessoa profunda. Você é uma pessoa... Você adora ajudar todo mundo? Você gosta? Você Adoro. atrai pessoas para ajudar. Adoro. Ela tem um para-raio. Assim, ó, Adoro, mas as pessoas eu chegam até postei isso você. esses dias, isso me faz tão bem. Eu gostei do que você falou dos instrumentos. Você me deixou pensando. Que instrumento? Que ela sempre teve na casa dela alguns instrumentos, mesmo sem tocar. Por quê? Conta você. Porque eu mudei, né? Obviamente, separei e mudei. Então, Quem descasa precisa de casa. É, maravilhoso. E assim, eu sempre gostei de ter... Eu falei assim, eu vou morar numa casa e eu quero ter tudo. Quero ter o piano, o saxofone, o trompete, tudo. Porque eu não sei tocar. Mas a música transforma tanto o ambiente, o poder da música, né? E assim... E aí, eu sempre vou receber alguém talentoso para fazer. E sempre foi assim. Era um que tocava piano, era um outro que cantava. Assim, Que delícia! meu vizinho maravilhoso, o Tiago Arancanha, lá cantava, tocava piano também. Eu falei, gente... Então, isso, você transforma a sua casa. Aí, na hora de ir embora, na hora de ir para minha casa nova, eu falei, e aí? Eu não vou levar um piano, não vou levar o trompete, não vou levar nada, instrumento de sopro, não tenho o menor, falei, vou levar o violão. E aí eu tô me dedicando agora, comecei recentemente, Acho a lindo fazer. isso, incrível. Porque assim, não vamos ficar expert, não sei. Mas eu sou muito disciplinada. Mas é de você colocar mais uma coisa para fora, né? De você se expressar de mais uma maneira e conectar com a sua criatividade, com o criador e ser uma pessoa melhor. Que delícia! E a música é algo que também me conecta, porque ao término das cerimônias, quando os noivos deixam, eu canto um trechinho de uma música. Porque a minha base familiar sempre teve música, sou casada com um musicista, meu pai tocava acordeon e eu encontrei na música, olha você falando sobre isso, uma forma de dizer tchau para os noivos no altar, como para quando aquela música tocar, eles lembrarem das nossas trocas de olhares. Vai sempre voltar para aquele lugar, né? Exato. A música é algo... Uma frase só para eu ficar curiosa da música. Da música? É. Por ser exato, o amor não cabe em si. Que voz linda. Por ser encantado, o amor revela-se. Por ser amor, invade. Uau. Que voz linda! Vocês estão achando o quê? Isso daqui Incrível. hoje tá demais, né? Ai, que delícia! Ai, emocionei! Que lindo! Porque eu só não chorei porque eu pensei estragar minha maquiagem.
Não pode. Fofa. Fala, Carol. Fala, Carol, eu tô sentindo a Carol se Não, segurando. agora já, Antes, só preciso falar uma coisa antes de passar pra Fê. O quê? Dani, você é uma pessoa muito verdadeira, transparente. Eu Você sou... não tem mimimi, entendeu? Eu não tenho, as pessoas acham que eu sou... Assim, Grossa. Não Dura. grossa. Eu também tô... Ai, não, eu ia falar um negócio aqui, desculpa. Não, porque mas assim, às eu não tô vezes- nem aí pro que estão pensando de mim. Mas a Ótimo, questão ótimo. é Ai, que que... delícia. Por ser assim, às vezes a pessoa fala assim, não é possível. Nossa. Porque tem tanto personagem hoje em dia, Sim, né? Falar, sim. mas eu sou assim. Não, mas então, vocês duas têm essa característica de serem verdadeiras. É o Tá no número meu 8 mapa? isso. É o 8. Não tem mimimi, vai Eu falar. tô no vai ano falar a 9, eu tô no verdade. 8. É o quê? Você tá no seu Olha ano aqui. 9. Eu tô no meu ano 9, Eu tô eu no tô 8. sabendo. é Eu tô no O que 8, é? eu tô no 9. 8? É 8? É 8? Não. É 8 ou é 9? Mas eu tô no ano 9, então É eu tô 8 ou começando um 9? negócio... Finalização. Um babado bom Você aí. vai começar a partir do seu aniversário. A partir de julho, você começa um capítulo novo da tua vida. Se já tá bom Recomeço. agora, você imagina. Recomeço. Ai, delícia. Agora ainda vê o que você precisa resolver, finalizar, resolve, porque a partir de julho. Começa. É isso? Tem mais alguma coisa? Já que você tá falando de mim, já emenda. Tá Dani tem certo. uma coisa muito forte Ó. e é quase uma oposição, que você tem um lado verdadeira, justa, ambiciosa, uma pessoa muito sofisticada, refinada, gosta de coisa boa, tá? Gosto. Material, o lado material é muito forte no seu mapa e ao mesmo tempo a espiritualidade. Muito. Então você é uma pessoa que você veio fazer esse elo, sabe? Aham. Trazer a verdade do espiritual. E você sabe que pras eu tenho, pessoas. eu passei por um momento na minha vida foi um divisor de águas, vou ser muito breve para falar, porque eu fui como voluntária para o Rio Grande do Sul em 2024. Eu sempre ajudei muitas pessoas assim, não é que eu gosto, né? Eu acho que todos gente nós, atrai, a né? gente está aqui nesse mundo para isso, de alguma forma, né? Que se você tem, olha lá, ela só põe o dedinho, se é o 8, é o 9, Ela, gente, é o ela 12. Não importa se você é uma pessoa extremamente abundante, falando em prosperidade ou não. Você ajuda com uma palavra, você ajuda com o seu Sim. tempo, você ajuda de Sim. alguma forma. E eu sempre tive isso, muito, muito forte. Mas quando eu fui para lá, mudou a Extrapolou. minha cabeça completamente. Uau! Sim, de você exercício de você esquecer o seu ego, quer dizer, muito que você faz, né? Não só em técnicas de espirituais, né? De você esquecer saber que você é algo muito maior, mas assim, dos cursos de atuação, que você realmente esquece o seu ego e vai se preparando para, que eu faço muito uma analogia disso também, né? A gente se preparar para os nossos personagens da vida, mas lá você não importa quem você é, você está ali para ajudar. As pessoas estavam ali na fila para um abraço, sabe, para pegar uma água. Sim. Então, assim, o que eu vi ali, eu nunca vi na minha vida. Porque a gente se emociona quando a gente assiste televisão, a gente se emociona com as notícias que estão falando, mas presencial, o que eu presenciei ali, conversar com as famílias, com as pessoas e saber Gente, foi muito transformador. Então, isso me deu mais uma... Você sabe que isso faz você se conectar com a sua alma. Com a minha alma. Sua alma é Eu nova, sinto. você é humanitária, você veio ajudar os outros. Isso. Você tem isso dentro de você de uma Tem. forma muito natural e inata. Tenho. Então, e você é aquela que se sensibiliza demais pelas histórias, sabe? Demais. E você é aquela que tem que até Aquela que já tomar vai cuidado chorar. Sim, com eu as sou coisas isso. que você... Tem que tomar cuidado com as coisas que você assiste, por exemplo, porque você Já vai é. sentir a dor da pessoa dentro de Sinto. você. Eu sabe? sinto. Eu bloqueei, por exemplo, jornal, Sessão No jornal, Tragédia, Uhum. sabe? Eu já não tenho mais estrutura. E engraçado, né? Como se realmente a alma já não conseguisse absorver. Mas você sabe que a gente falando aqui de espiritualidade, os meios de comunicação, enfim, religião, política, meios de comunicação, você se contamina com muita coisa. Sim. Né? Porque você foge da sua essência e você entra em conflitos extremamente desnecessários. Eu lembro, na pandemia, eu desliguei a televisão. Sim. Desde então, eu não assisto TV. Eu vejo documentário, alguma coisa assim que seja muito interessante, mas eu fiz um propósito de não assistir mais nada. E não que eu assistisse, mas a gente vê nossos pais, né? Meus pais ficam muito televisão, Sim. jornal. Uma como dependência, pode? né? Então... Dependência e uma anestesia, né? Não, aquele canal da tragédia Canal, só. que espirra quando sangue. você vai Lembro mudando disso. a sua vibração, isso também, mulheres, já que a gente está falando do divórcio, você quer encontrar uma pessoa muito legal, melhora a sua, né? Porque é como uma onda de rádio, você quer atrair uma frequência diferente, busca mais sabedoria, busca ler, Isso é eleva a sua ciência, hein? espiritualidade. Isso é Então, assim, ciência, às vezes já. eu vejo muita mulher falar assim, eu não tenho sorte. Eu falo assim, mas aonde você está investindo em você? Porque a mulher se torna, vamos falar a verdade, tem mulher que é desinteressante.
E você vai atrair o quê? Uma pessoa desinteressante. Ainda não cura do emocional, Vice-versa, não cura as feridas, vai tampar os vazios, aí vai entrar em problema, enfim. Esse assunto. Semelhante atrai semelhante, né? A lei. Mas eu tô aqui emocionada com a minha mãe. Coisa linda. E se proteger energeticamente também. Todo mundo que tem esse lado espiritual muito forte precisa de ferramentas, né? De oração, de meditação. Quando eu não tô com a barriga de fora, meu umbiguinho tá bem tampado. Imagina eu quando vou para a cerimônia. Pois é. A quantidade de energia que eu tenho naqueles lugares. Eu, inclusive, me preparo mesmo psicologicamente para isso, porque você sente a energia de lugares e lugares, até no próprio altar. Por quê? Nem sempre o óbvio é óbvio. Nem sempre é a família Doriana que está casando. Às vezes, eu sei dos bastidores ali, por exemplo, que a nora não se dá com a sogra. Mas e aí, tem demais. várias situações que eu vejo, e aquilo, se tivesse como criar fios assim no altar para as pessoas enxergarem o que está acontecendo, dava um nó. É muito louco. E você é sensível, você percebe a energia do... inveja fora do altar, né, daquelas pessoas. Então, por exemplo, eu no final peço, vamos declarar casados. Tem uns casados que são xoxos. Casado. Não, por exemplo, eu falo, pessoal, agora, então todo mundo vai falar comigo. Nós os declaramos e vocês, casados! Fê, como é que foi o meu casado? Foi xoxo? Não foi xoxo, fique tranquila. Ué. Mas tem uns cara que eu falo assim, será que a galera tava aí mesmo? Ou tava vibrando por eles? Não é E possível. aí toca, né? Respira e vai. Toca e vai, Entrega, né? finaliza. Ô, Fê, como é que é? Tenho muita curiosidade para saber disso. Casal que tá ali a primeira vez, marinheiros de primeira viagem e casais já viajados, como foi o meu caso do Bruno. O que você percebe de diferente nessa... Eles ali estando para essa situação, para essa nova experiência? A pessoa, poxa vida, né? Já passou por isso e está ali de novo. Tem muitas... Por que ela está ali de novo? Por que eles vieram de novo, né? Tem tantas respostas para isso, porque são tantas situações. Mas deixa eu tentar primeiro responder pelo casal de primeira viagem. Tá. Existe a situação que a noiva é a noiva e tem a situação que o noivo é a noiva. Então, tem muitas situações que ele tá muito mais que ela. Sim. Nossa, ele que faz os follow-ups de tudo, ele que entra em contato com os fornecedores e ela plena, coitado. E ele num burnout na semana do casamento, sabe? Uma coisa assim. E ele que tá vendo tudo. Eu acho que essa questão do equilíbrio, de dividir já no planejamento, já diz sobre o casamento, né? Sim. Já é assim, ó, fica ligado aí no que tá acontecendo. A gente tem sinais o tempo inteiro. Outra coisa, eles respondem um questionário para mim que eu chamo de Enem do coração. Então, a noiva e o noivo respondem separados e eu cruzo as respostas. Fantástico. Só que tem um ponto, né? Ali, para mim, por eu fazer análise há muitos anos, é inevitável que eu não analise. E eu fico assim, gente, vamos casar mesmo? Então, assim, Assim? você não chama assim, Nossa, e fala assim, dá pra senhora. desistir, você já fez isso? Não. Por que você não Tem faz certeza uma que você collab quer? com a Carol quando você for analisar? Sinastria dos casais. Já faz a numerologia do futuro Gente, olha, casal. Aí já chama o casal e fala assim, olha, dê uma olhada aqui antes de você tem gastar um com a set, festa. você tem um Não tem set. necessidade. Certeza Não disso. faz isso. Jesus amado. E aí, Verdade, Fê? mas Essa é traz uma muita situação- consciência. Sim, né? essa é uma situação. E eu percebo que, assim, eles são muito deslumbrados com tudo. Então, vamos, faz, acontece. Tem aqueles que são os patrocinados pelos pais, então vamos que vamos. E tem aqueles guerreiros, que são eles por eles, que estão sonho, construindo, né? Que tem e tal. E eu escuto muito isso. É o meu sonho entrar e casar e tocar aquela música e tal. Já quando é um segundo casamento, como eles são bem resolvidos, sabe? É uma coisa assim que eu já sei que eu não tenho tempo para perder, eu já sei para onde eu não quero ir, eu quero ser mais assertivo dessa vez, então eu não quero muito mimimi, eu não quero aparecer para as pessoas, provar nada para ninguém. Fê, você sabe que eu gravei um vídeo para falar sobre isso, que eu fiz uma analogia e trouxe que o segundo casamento é como o segundo filho também. Onde você se liberta de várias situações que vão te angustiar. Como a roupinha, né? O A roupinha, enxoval. né? Ai, tem que estar tudo. O Joca tinha 7 camisas, né? Ali até um ano. O que é? O poderoso chefinho. Né? E a Helena, coitada, já usou macacão de trator, né? De crocodilo. E algumas roupas para sair. Então. E agora diga me lá. veio uma, E a gente vê que uma não precisa imagem. sofrer, né? E eu feliz da vida, entendeu? Aquela angústia do primeiro filho,
o negócio da amamentação e não conhecer o processo. A gente está falando de um segundo casamento ou de um terceiro. Eu já fiz alguns, não muitos, mas que eles já tinham passado, por exemplo, o noivo já tinha passado dos seus 68. Ai, que lindo. A coisa mais fofa. E às vezes Não, que encontra legal. aquele amor. Não tem umas histórias choram. Ai, que coisa mais Tem umas fofa. histórias que encontram aquela que foi Aquela forçada a casar. O e brilho outro. no olhar. O brilho no Ai. olhar. Sabe assim, ele rejuvenesce. Ele é um... ele revive. É o Amado Batista, E o que né? ele Tá aí pra escreve isso. sobre ela, sobre ela. Uau. Gente, desculpa. Não, tranquilo. É. O que ele escreve sobre a amada? É. Ah, tem uma pergunta que eu faço. Quem é a Thaís para você? Ai, Ou gente, quem quem é o Bruno para você? E essa pergunta tá lá no do coração. E quando eu vejo as respostas, principalmente nesses segundos casamentos, ou eu vejo a profundidade da resposta. Porque é possível a profundidade. No primeiro, você não vai responder nem sobre você. Quem é a Thaís? A gente sabe muito mais do que a gente quer, o que faz sentido, o que não faz. Esse lado de se conhecer, do autoconhecimento, faz com que você tome decisões muito mais assertivas. Sim. E você não entra numa coisa que não faz sentido. Você não se permite mais isso. Ô, Carol, e agora você, né? Você é separada há quanto tempo? 4 anos. Quando você vai conhecer alguém, conta aqui pra lente da verdade. Você faz ali a numerologia antes de ir pro date? Nossa, você sabe que eu morro de vontade, mas eu não posso, né? Mas Olha como, a é que você ética. vai, como você vai pedir, né? Não- Primeiro não. ele fala assim, qual que é a sua data de nascimento? Você sabe Não, o mas, você horário? sabe, mas é um assunto que sempre surge, não tem como não surgir. E eu acabo muitas vezes até pedindo, e eu falo, a pessoa às vezes pergunta, começa a conversar antes, a pessoa pergunta. É um ótimo assunto, viu? É um bom link ali pra pegar. Sim. E é sensacional, gente, porque fala tanta coisa pra mim. Pois é, isso E não dá é certo. real, Eu né? vejo a pessoa inteira, assim. Você já desmarcou com alguém porque você falou assim, não tá boa a combinação? Olha, ainda não eu vi Porque aconteceu. depende de muita coisa também. Eu acredito muito em numerologia, também estudo, gosto, mas assim, personalidade, criação. Eu vi um 4 ali que tá Signo, pra virar um ah, 7. Mas você não sabe vai que dar tem bom. uma coisa muito... Assim, existe a sinastria do casal, que quanto mais números parecidos, mais forte a sinastria e a combinação. Só que, o que é importante? Todos os números têm lado positivo e negativo, luz e sombra. Não adianta nada ter o Sim. mesmo número se um tá na luz, o outro tá na sombra. Aí também não bate, entendeu? Então, uma coisa curiosa, o pai dos meus filhos, a gente tem muita sinastria. A gente tem praticamente todos os números ali fixos iguais. Então, funcionou por muito tempo. A gente tem a ver, né? Não é que foi uma coisa nada a ver. Inclusive, quando você tá com alguém que não tem sinergia ali dos números, naturalmente você vai acabar distanciando, porque não tem interesses em comum. É como E se eu não acho que é conseguisse- fase também, desculpa. vai. Não, é dúvida para tentar entender. Assim, é como se você não tivesse a condição para romper o começo, começar a jornada juntos, não tivesse interesse Já tem suficiente. isso, já tem um desinteresse. Então, por exemplo, é legal fazer o mapa, um casal, Mas por os quê? casais tem alguns que buscam. Olha, a gente marcou essa data porque essa data. Ah, por causa da data. Ah, soma deve de- ter. Vários. Tem. Olha, a gente não pode remarcar, tem que ser essa data, porque essa data deu pra gente, que é a nossa data. Eu penso isso também. Quando eu comecei Vários. a estudar, eu comecei a somava o número da casa, a placa Sim. do carro, a soma da letra. eu começava A gente fica Mas maluca, depois né? você Eu já consigo faz ver a no Dani. automático. Eu consigo ver a Dani fazendo isso Faço. o dia inteiro. Não, o dia inteiro. O meu ritual é só pela manhã. Depois eu sou uma pessoa normal. Pois eu tenho um processo de manhã ali, que é um processo só meu. Mas esse negócio do que você falou, da jornada de cada um, eu acredito também que a gente casa, né, de histórias de pessoas que eu conheço, que você vai, às vezes você busca tudo junto, né? Espiritualidade, mas às vezes você vai dar um passo, você quer ir para um outro nível e a pessoa não vai. Então, isso também tudo bem. Nossa, eu falei hoje sobre isso, sabia? Com a espiritualidade, ela muitas vezes une, só que ela também pode separar. Pode separar. E eu Porque acho se alguém são está numa ciclos. caminhada de querer buscar algo diferente e dar um passo, às vezes a outra pessoa ela não está junto e ela não é o momento dela, ela não quer, ou para ela E como aquilo que não a faz gente sentido. E como que a gente percebe isso no dia a dia? Como que a gente Isso é um A bom gente tem tema. sinais o tempo todo. Isso é um bom tema. O Ricardo, por exemplo, é ateu. E eu sou de tudo um pouco. Eu já, fui batizada na Igreja Católica. Por muitos anos frequentei o espiritismo com a minha mãe. Depois a minha irmã conheceu um cara de Utah que era mórmon. Eu me batizei na Igreja mórmon, desci na piscininha, voltei da piscininha. Fui pro evangélico, Exploradora. fui pra Umbanda, até no Candomblé eu dei um rolê. Ótimo. E sabe onde eu me encontrei? Num tapetinho de yoga, no meu mat. Maravilhoso. Ali, respira, vai respirar.
é ali que tem a minha espiritualidade. O meu eu maior, eu reconheço ali. Eu consigo sentir coisas quando eu fiz retiros e me conectei ali com a Fernanda, com todo o carinho, toda a modéstia. A Fê real, na essência, a Fê é linda, cara, porque é uma coisa que é raro me conectar lá com ela, assim, com aquela pureza do coração, porque dá medo também de entrar em contato com isso, porque traz muitas respostas. Sim. E às vezes a gente prefere viver no camuflado, né? Deixa quieto, não quero ouvir isso aqui, não. Não tá preparado, né? Não, agora não vamos lidar O que com eu isso. sinto também é que a espiritualidade leva muito para o autoconhecimento. Então, por exemplo, para mim, eu não consigo estar com uma pessoa que faz um monte de coisa, sei lá, não quer se melhorar como ser humano, sabe? Não quer lidar com traumas do A gente passado. começa a repelir automaticamente. E aí não né? dá, não dá. Amizade, Filtro, tudo. né? Você Não tem jeito. Não dá Precisa mais. ter um desejo de evolução. E a espiritualidade acho que caminha muito junto disso. Porque a espiritualidade não precisa ter uma religião. Sim. É o tapetinho, você respirando, é o teu ritual da consigo manhã. entender o Ricardo. Eu vejo Sim. espiritualidade no Isso. ateísmo dele. É isso. Eu vejo tanta bondade, eu vejo tanta honestidade no jeito dele lidar com a vida, que eu penso, não é... Tem gente que está lá praticando muito o catolicismo que não é metade da bondade que eu vejo no meu marido. Com certeza. Que não tem esse Deus idolatrado. Muita gente se acha, quando eu falo de espiritualidade, né, no mapa, a pessoa às vezes ela não se enxerga como alguém espiritual, só como é uma pessoa super de bem com a vida, super otimista, ajuda os outros, tem um coração bom, trata as outras pessoas bem, Assim, sabe? É isso. É sobre Você isso. vai na igreja, você vai à igreja, né? Quer dizer, encontrar com Deus, você é. Isso. Então qualquer um pode ir. Às vezes é melhor você nem ir. E o que você faz no seu dia a dia, né? O que você é o quê? O que você compartilha, né? Você de fato prega, faz aquilo que você prega? Porque é muito... eu me E é uma converti. coisa, né? Ser é outra. Eu pensei no dia de hoje, ontem, na hora que eu tava tomando banho. Dia agitado, rarará, e aí eu tenho uma vibe, assim, na hora de tomar banho, ter o meu momento. Eu desligo as luzes. Ai, que louca. Eu gosto de tomar banho. que toma banho escuro. Ai, delícia. Bruno também. Ligo aquela música, entendeu? Pá, jogo uma essência no chão, pra já sentir aquele cheiro. Ali, cara, eu me conecto com a minha espiritualidade. Isso. Ai, não preciso ir muito longe, não preciso ir na igreja, não preciso fazer retiro. Água nada. lavando, Eu indo fico ali, embora. às vezes até sento num banquinho e fico imaginando aquela aguinha ali na minha cabeça, uma cachoeira, e eu já deixo, ó, limpar. É o melhor momento de você mentalizar coisa boa no banho, né? No chuveiro, na água, assim. E transportar ali. E o que você estava pensando ontem aqui? Pensando exatamente nisso, eu falei, nossa, esse momento para mim é um momento de me conectar com a minha espiritualidade. Eu falei, eu não posso esquecer de falar do meu banho amanhã. Sim. Porque às vezes as pessoas buscam respostas e talvez esteja num banho seu. Sim. Se você parar para prestar atenção, por exemplo, quando você vai tomar banho, qual é a parte do corpo que você molha primeiro? A mão, porque eu vou colocar ali. Temperatura. Mas às vezes a gente entra num banho tão no automático que a gente não sabe nem qual é a primeira parte do corpo que molha. Então, esse estado de presença, acredito que sair um pouco dessa vida acelerada, a gente se conectando com a nossa espiritualidade, a gente vai encontrar as respostas que a gente tanto busca. Ou, de repente, a gente vai encontrar uma resposta que a gente não vai precisar mais das respostas. E a gente vai poder seguir em frente sem ter que botar tudo em pratos limpos, né? Porque isso também pode ser uma evolução. Uau! A gente não precisa dar certeza de nada. Então, mas dar resposta de algumas coisas, assim, eu perdi o que você falou e ia falar um negócio aqui que você estava... Enquanto você lembra, Dani... Eu ia trazer o lado da intuição como sendo algo muito fundamental. Porque a intuição. Fala da intuição. Não, intuição... Né? A espiritualidade é isso, é você se conectar com algo maior, que não importa o que é para você. Pode ser no banho, pode ser num esporte, pode ser na natureza. Adoro pena. Pode ser ouvir uma música. Eu não tenho dúvida nenhuma que você com seu violão, você vai viajar uma ali. aula só. Não, porque João Gilberto, eu vou ficar aqui. Mas é escutando uma música, sabe? Eu sou muito musical, muito. E muita gente acaba não ouvindo e não seguindo essa intuição. E eu escuto muito. Quando eu ouço, as coisas dão certo, só que eu sou teimosa. Sabe? Vem aquela vozinha da razão e fala, imagina, isso é coisa da sua cabeça. Uau! Qual o número que é culpado por isso? O 7. O 7 é muito questionador. Manter distância O 7 é o número de espiritualidade muito questionador. E aí ele fica sempre querendo saber se aquilo é ou não, duvida muito. Só que a espiritualidade, ela tá em todo lugar. O estado de presença que você falou é uma coisa tão fundamental. E a gente está com tanto barulho hoje no nosso dia a dia, todo mundo, né? E o que acontece com o nosso canal? Você vai bloqueando, você não percebe os sinais. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem hora que não fica apegado ali para poder fazer sentido racionalmente.
Só respira e vai. Sim. Se entrega para essa intuição, deixa fluir. Um pouquinho mais à frente, você vai entender. Vai ter toda a racionalização ali da tua tomada de decisão. Presta atenção nisso. Eu tenho 2 falas em relação a isso. É caminhando que se faz o caminho. Maravilhoso. Né? E outra, a gente tem que confiar na vida como a gente confia na nossa respiração. Por quê? A gente não presta atenção se vai respirar. A gente simplesmente... Entrega, delega. Entrega. É. Então, que a gente tenha essa confiança no flow do nosso respirar. Eu falo muito isso para os noivos quando eles estão acelerados. Eu falei, respira, confia. Tem um vídeo lindo disso, que a pessoa se joga num rio e ela boia. Eu quase morri afogada, é sério, essa cena é séria. Eu nadei a vida inteira, competi e tal, e eu fui linda, maravilhosa, entrar no mar e não me liguei que tinha uma correnteza. Eu peguei bem uma correnteza. E a minha sorte é que estava um mar agitado e estava cheio de surfista. E eu falei, na hora eu pensei, cara, eu vou morrer afogada e eu sei nadar. E o surfista, boia, respira devagar. Mano, eu nunca esqueço disso na vida. Uau. Você tá na boia. Boia, se você estiver me ouvindo agora, se estiver na situação pior da sua vida, boia fazendo uma gentileza e deixa a vida te levar um pouco, para de resistir. Relaxa. Tem hora que você precisa se entregar. Tem hora que você tem que confiar. E aí, né, já viajando aqui na maionese, é justamente isso. Quando a gente vive uma situação de extremo risco, que não tem nada do que você possa fazer... Eu e Bruno, a gente sofreu um acidente uma vez de moto. Você soube disso? Foi antes do casamento. E eu tive esse momento aí de segundos que pareceram minutos, né? E que eu falei, caramba, já vai acontecer agora? Eu já estou de passagem, né? E eu me lembro de vir a tal da intuição, a voz, e falar, deixa o seu corpo mole, se entrega, né? Porque daí eu estava ali caindo no asfalto, né? As pancadas... Se joga, deixa acontecer. É como, quase assim, a gente está aqui, a gente está fazendo. Né? Entrega e confia. Você sabe que isso me traz uma reflexão, assim, quantas pessoas não resistem a uma separação e persistem num lugar ali que ela sabe que não é o lugar dela, só que ela não consegue se entregar. É a síndrome do impostor? Isso daí? Ou apaixonada pelo... Não, acho que a pessoa que ela tem muito sequestrador de medo. Estocolmo. Ela tem medo e insegurança. Mulher, assim, também uma outra coisa que a gente estava conversando aquele dia, né? O medo de ficar sozinha, o medo do que vai fazer com os filhos pequenos, o medo de que... Também não tive nada disso. Eu acho... E que é real esse medo, né, Dani? É real, porque eu vejo também, muitas mulheres falam, nossa, mas, poxa, eu tenho 40, vou separar, tenho filho pequeno, não vou arrumar ninguém. Porque aquilo que a gente está falando antes, das pessoas que você convive, de um ex-marido ou de um marido que fala coisas que você acredita ser verdade, então nunca vai arrumar ninguém. Abusivo, é. Você está com... Então, assim... Narcisista. Você pensa, as mulheres que não se olham igual isso que a gente estava falando, elas vão se perder. Ela, assim, a chance que você tem de superar vai demorar muito mais. Ela vai ficar presa nessas situações. Principalmente se for uma relação que a gente escuta muito hoje em dia falar sobre os narcisistas. Quando você disse que superou rápido, porque você manteve o seu convívio social e tal, eu pensei, com certeza não era uma pessoa narcisista que ela se relacionava. Porque o narcisista, ele tem o dom de deixar a pessoa numa redoma e ele tira todas as forças dela. Imagine, então, para quem está ouvindo a gente e se relaciona com uma pessoa assim, como ela vai ter força para poder sair disso. Eu acho que tem 2 pontos aí do narcisismo, eu acredito. Que tem a mulher que... Tem a mulher não, porque tem muita mulher narcisista também. Tem muito homem que sofre disso, né? Lógico. Mas eu acho que tem Eu estudei bastante sobre o narcisismo, sabe? Porque eu conversei com muitas mulheres e eu fui estudar sobre isso. Então, assim, é o cão. E pouca gente fala, né? Sério? Porque tem 2 lados da mulher que ela se enfraquece e tem o outro lado que ela se fortalece. Depende muito de como ela Vai guia... lidar com a situação. E não, os depoimentos que eu tenho não são fáceis. Justamente do se anular e não conseguir sair dessa porque é muita manipulação. Cai exatamente que na cai na questão do que você acabou de falar. Ali no quentinho do ruim e não sai. Porque você acreditar que você vivia uma vida de mentira, né? Todo narcisista é necessariamente dominador e Manipulador, mentiroso, todo, né? compulsivo, viciado em sexo e N outras coisas. E acaba muito com a pessoa emocionalmente. E né? acaba coloca a pessoa para baixo, faz com E que... muitas vezes
se refaz atrás de religião, de uma coisa super E o externo correta, muitas vezes não de percebe, extremismo. né? Muita coisa dentro de casa, para fora, ele é uma Lá pessoa fora. muito, né, maravilhosa. Isso mata, E né? aí a pessoa, né, quem tá dentro vai contar, ninguém acredita, a não pessoa está consegue. maquiada porque ela apanhou ou ela tem alguma situação no corpo e ela tem que sair escondida porque ela apanha em casa, e aí? Que situação, né? E essa descoberta, no fundo, a gente vai para o mesmo ponto, né? Da descoberta de cada um entrar e fundo nesse processo de autoconhecimento. Fala autoconhecimento, mas assim, gente, eu acho que são tantos pilares da nossa vida, né? Você se sente, a sua autoestima é boa se você produz, se você é uma pessoa que se relaciona bem, se você está ali investindo nos seus estudos, na sua sabedoria, na sua espiritualidade, tudo. Você não tem uma autoestima só porque você olha no espelho e fala, nossa, que bonitinha que eu sou. Mas é de você fazer coisas onde você sinta que você tem resultado. Você tem que ter resultado. A gente gosta a gente quer se sentir útil, né? Produtiva. Sim, e vivo. Vivo. Essas situações que eu percebo dessas mulheres que se anulam, elas perdem Então, mas esse uma pessoa equilíbrio. que tem essa autoestima, ela jamais vai se permitir relacionar Exato, com alguém. É isso que eu tava pensando. Então, assim, um narcisista, ele precisa de alguém aqui que está enfraquecido. Aí que eu tenho não um caso teve... que não é. É mesmo? Sério. Que não é o caso da pessoa ser fraca. Às vezes é uma busca de um amor da mãe, amor do pai que não teve, aí... Eles vão em busca de um coração que tem compaixão. E você nunca vai achar que essa pessoa tem um transtorno. Você vai querer curá-la de alguma forma. E, no fundo, você vai estar se enganando, mas com a maior pureza do mundo, porque você vai olhar e falar assim, ai, mais um pouquinho, vai passar. Não, ele tem um problema. Ele vai mudar. Ele vai mudar. Ela vai mudar. É diferente. Então, são duas... Por isso que a busca é na igreja, porque vão atrás de pessoas que vão olhar com muita compaixão. Então, não necessariamente a vítima de um narcisista, ela é uma pessoa... Existe a fraca. Mas, às vezes, ela não é uma pessoa fraca. Né? Ela é uma pessoa que ela fala assim, ai, vem cá que eu vou te ajudar, você vai sair dessa. E essa pessoa que está ali pela compaixão, quando ela entende... Né, ou a situação se define que não vai conseguir mudar, você acha que essa pessoa ela puxa para ela um fracasso? Ou ela simplesmente... Puxa. Tem uma mulher que saiu de um relacionamento de 3 anos, a gente conversou bastante, e ela fez umas sessões de inteligência emocional comigo. Ela não conseguia. Ela sabia que o cara ele tratava ela mal, era agressivo, fazia com ela o que fazia com as outras. Eles criam uma triangulação. Por exemplo, nossa, o seu ex-marido é narcisista, né? Então, ele vai falar para ela, que é a próxima vítima dele, que você é maravilhosa. Porque você é o troféu dele. Então, você é maravilhosa. Né? Isso. Nossa, eu faço tudo para ela. Eu banco ela, eu faço, e eu sou o marido. Então, você vai falar assim, cara, que mais marido é esse? E aí tem assim, né? Tudo mostra, o contexto mostra. É manipulação. Né? Mas esse... jeito de viver é dentro da mentira, né? Da mentira. O que você falou de antes era... Do fracasso. Se essa pessoa que está ali... Porque ela sabe, então ela tem noção de tudo isso. Ela fala, eu sei, mas... eu gosto. É uma dependência emocional que é a pior. Eu gosto. Falei, mas você gosta do quê? Você gosta... E de você? Você gosta do quê? Então, assim, demora um pouco para algumas, e um pouco... Essa, por exemplo, tinha 2, quase 3 anos. Para a pessoa falar assim, cara, eu tenho que tomar consciência de que isso não é bom para mim. Porque a gente tem que ser mais rápida nesse processo de ação, né? Para qualquer desafio da nossa vida. Toma consciência, não é bom? Bola para frente, vamos coisa nova, né? Mas, e aí entram os históricos familiares e de vida, e aí é difícil, é muito complicado você falar pelo outro. Vocês conseguiram ressignificar os relacionamentos com seus ex-parceiros? E se você, lá nas suas cerimônias... Se você já viu alguma cena de a grande família ali, o ex junto, testemunhando um novo relacionamento, um novo casamento acontecendo, alguém já chegou nesse nível de evolução espiritual? Não. Já tive situação de familiares não se relacionarem. Por exemplo, a noiva não falava com o pai, ela convidou por educação ele foi. Ele sentou na primeira fileira. E aí tem uma parte da cerimônia que eu peço para os noivos se abraçarem, depois eu compartilho esse abraço, eu falo para as pessoas também viverem esse momento, para escolherem alguém ao lado e trocarem um abraço quentinho. E eu faço isso porque eu não pude dar um último na minha mãe e nem um último no meu pai. Sabia, Fê? E eu nunca mais vou perder a oportunidade de proporcionar às pessoas
de trocarem um abraço, porque a gente nunca sabe se vai ser o último. E aí, na hora que eu disse, escolhe alguém agora, vai lá, dá um abraço, sei lá, se for a hora, fala que ama, vai no pé do ouvido, pede em namoro, pede desculpa, vai, faz a diferença na vida de alguém. Tanto que esse vídeo viralizou, ele passa mais de 8 milhões no TikTok. Eu nem TikTok tenho, mas viralizou na conta de uma pessoa e pum! Ai, me manda, eu quero ver pra chorar. É maravilhoso. É bom, lindo, né? Eu quero gosto ver, também. eu gosto de história real. E assim. essa noiva, ela saiu do altar, foi lá pro pai e deu um abraço nele. Ai, não Nossa, acredito! gente. Foi a coisa mais linda. Ela saiu do altar e foi falar, eu te perdoo. Foi a coisa mais linda. Oh, meu Deus. Nossa. Situação de que me mandou mensagem por direct na outra semana, dizendo, isso me toca até hoje. Eu queria te dizer que eu estava no casamento da minha prima tal e que naquele momento do abraço eu voltei a sentir vontade de viver, porque naquela semana eu tinha tentado tirar minha própria vida. Uau. É muita responsabilidade, não é Cara, não? tá naquela nau ali na frente, guiar aquela galera não é sobre ler um texto, é sobre realmente poder transformar vidas. Você né? vê, uma frase, uma atitude Uma que você teve. atitude, um abraço. Então, assim, por isso que muitas mulheres, eu espero que assistirem aqui, que tenham insights para sair de alguma situação desconfortável, ou para ter coragem, ou para olhar para a espiritualidade e reconstruir o que precisar reconstruir no casamento. Sim. Porque a gente não sabe o tanto que a gente pode impactar a vida de alguém, ou inspirar de alguma maneira, e às vezes a gente deixa de colocar para fora. E eu acho que grande parte do propósito, independente da nossa religião, não esquece, não é religião, independente da nossa profissão, né, o que a gente faz, se a gente não olhar para o outro com mais amor, com mais empatia e falar o que vem, deixar fluir mesmo, porque às vezes aquela pessoa precisa de uma coisa muito simples um dia e a gente evita, né? Fala, aquelas pessoas que andam, né? Tá no trânsito assim, tá correndo, tá almoçando. E é o tá espelho, né, que a Fernanda Dá. falou no começo, né? Sim. Você entregando isso para o outro, automaticamente você também está se realizando ali. E qual legado a gente quer deixar? Né? Para quando acabar e fechar todas as nossas cortinas, as pessoas lembrarem da gente e dizer a Thaís era uma pessoa, ela era uma pessoa que deixou o quê? Fez O o legado quê é muito importante. nessa vida? E os nossos desafios, né? As batalhas que a gente tem, é exatamente o que a gente... Muitas delas é aquilo que a gente vai deixar também, porque nossos momentos de transformação, a gente se fortalece através dessas dores e acaba inspirando muitos outros. Eu perguntei sobre os relacionamentos anteriores para entender qual que é a relação de vocês com o que ficou desse passado, né? Porque eu gravo muito o que eu acredito, que essas marcas ficam, né? São cicatrizes que a gente aprende a viver através delas, né? No entorno delas. E acho lindo, né? Outro dia chegou uma simbologia para mim. Vocês conhecem o Kintsugi? Eu já ouvi falar. Todo mundo conhece, mas... É um bowl japonês? De montagem de artesanato de... o Kintsugi... Mosaico. Não, então, o Kintsugi é uma arte milenar, que foi lá um chinês com uma porcelana dele quebrada, e ele queria muito recuperar essa porcelana. E foi um japonês que desenvolveu uma arte, que é o Kintsugi, que, através do preenchimento dessas rachaduras, ele injetava ouro em pó, ou seja, transformando uma peça toda quebrada em algo ainda mais valioso. Eu tive um noivo que fez o pedido de casamento com isso. Não acredito. Juro. O penúltimo casamento que eu fiz, o segundo casamento, ele disse, essa arte representa o nosso recomeço. Nossa. E as alianças vieram nesse bowl. E ele fez o pedido de casamento no bowl disso e colocou a aliança ali, porque aquilo era o que retratava a família para ele. E sempre é, né? Uau! E sempre é. Coincidência, eu lembrei, né? A única certeza que a gente vai ter são as cicatrizes, né? E como que a gente vai lidar com elas? Então, como que você está lidando com essas cicatrizes? Nossa, para mim eu tenho uma relação, acho que super boa, perto do que eu vejo da média, porque, bom, são 3 filhos, a gente tem um troca-troca, ele é um pai maravilhoso, então a gente divide as crianças e a gente tem uma comunicação excelente pelas crianças, né? Claro. Admiro, respeito muito, então, graças a Deus, eu vejo que a gente conseguiu seguir se respeitando muito. Sim. E é do lado dele, então, assim, ninguém fala mal do outro para as crianças, sabe? Sim. Os dois muito comprometidos, então eu vejo cada história em relação à separação, né, que um não aparece, fala que vai pegar, não pega, e tem um descaso com criança. Então, graças a Deus, no meu caso, é uma coisa bem estabelecida. E Dani, você que frequenta ainda a família,
E vai continuar, né? Porque nem... Sim, como que... Como que é gerenciar, né? Gente, é natural? tranquilo. Ficou natural É já? natural e até estava vendo aqui, ó, melhor que antes. Quando você fala melhor que antes, eu falo assim, era uma porcaria. Mas assim, não é... Eu acho que a gente... Eu estou respondendo por mim. Sim. Eu me considero muito melhor. Assim como eu me considero não só porque eu estou... divorciada, não é isso. Eu me considero porque a cada ciclo da minha vida que eu me permito viver, eu me sinto melhor. Esse é o propósito da gente. gente. Eu não tenho um histórico de olhar para trás em álbum de fotografias e quando você vai recordar momentos ali e de ter aquela nostalgia de, nossa, eu estava tão bem. Não, eu nunca estava melhor lá atrás do que eu estou hoje. Eu também Maravilhoso. tenho. Então, isso eu acho que é a melhor coisa. Então, quando você fala do seu passado, mas você não está falando mal do seu passado, porque tudo que aconteceu, por mais que tenha sido desafiador em qualquer situação, não só casamento, filhos, profissão, foi para te levar onde você tem que chegar. Então, a gente não seria nada sem os desafios. E os emocionais, principalmente. Eu tatuei espirituais. Amor fati. Amor fati é do Nietzsche e é uma frase que diz que... Nietzsche é maravilhoso. A gente tem que amar o destino. Eu sou grata por cada cicatriz que me tornou a mulher que eu sou. É exatamente isso, o amor fati. É aceitar o destino e a sua trajetória. Nada eu mudaria desse percurso, porque cada uma dessas... Nada. Eu também não. Nada. Isso que vocês estão falando da mulher que sofre muito tempo no relacionamento, é essa falta de aceitação. Se você não... Você vai ficar nessa... Olha, eu vou jogar para o universo que eu aprendi com a minha amiga Van Palazzi, que quando a coisa é boa, a gente faz assim, universo, por favor, me traga mais disso, entendeu? Nosso encontro aqui hoje é curto. Eu salvei uns minutinhos para você poder fazer o nosso serviço aqui final, para Carol cantar, não, para Carol trazer aqui a numerologia, né, que ela fez, esse exercício aí. Vou falar Vai um mandar pouquinho, bala? então. Posso? Manda bala. Olha, da verdade, melhor que antes. Permitem? Vamos ver se a gente está melhor que antes mesmo. Bom, da Dani eu já falei. Já falou. Né? A Fê tem uma coisa muito forte no mapa dela, que você tem um número mestre, que poucas pessoas têm, que é o número 22. 22 é o número de espiritualidade, é o número das pessoas que vieram ensinar. Você veio transmitir conhecimento. Então, tudo que você sabe, você veio passar para frente. E você é uma pessoa que passa por muitas coisas na sua vida, e isso é sua bagagem. E quanto mais você ensinar, mais você transmuta e mais você vai tocar pessoas. E você tem o dom da magia. Tá? Uau. Poucas pessoas têm isso. Todo mundo pode aprender, mas não sei se você tem uma ligação com cristais, fogo, ervas, natureza. Porque Aí, ó, olha para tudo isso. É o teu banho que você faz. Você tem um poder com isso. Então você toca pessoas também, você tem uma força muito grande. E você é uma sonhadora. Quem tem o 22 são pessoas futuristas, que têm ideias, coisa que às vezes a gente não consegue processar, mas você é aquela que consegue. E veio alcançar tudo isso. E você faz isso através da tua voz, tá? A sua voz é a tua alma. Você veio falar. Que linda. Então, Gente. e veio unir também. Ah, o número principal é o 2. O seu número principal é 2, que é o número da união. Então, você une através da tua voz, com a tua magia, com o seu dom, com a tua espiritualidade. Mas eu já Faz entendi. todo Obrigada, sentido. Senhor. Você quer um desenho também? Como é que é? Isso que você faz é um trabalho incrível. Incrível. Eu reconheço. Incrível. Alguém já falou não ali na hora? Não, na hora É só não. não, de falar assim, não. Não, na hora não, mas eu já vi depois em rede social, eu falo, ué, que coisa estranha, não estou conseguindo ver, cadê a foto da pessoa? Depois de um bom tempo, Ai, gente. já faz 8 anos que eu tô, mas eu vi 1 ou 2 vezes essa situação, mas melhor que antes, Porque né? às vezes com agora unindo com a numerologia, a pessoa já vai estudar antes de falar assim, Sim, vai, a gente não, porque não agora vai caixar. vai fazer a não, colada. não assina o contrato sem fechar o contrato antes com ela. A gente vai encerrar ou você vai falar? Não, de você, né? Pelo amor de Deus. Que a gente quer saber. Você veio liderar, você veio inspirar pessoas, você inspira através da tua voz. E você faz isso com muita verdade, porque você é extremamente transparente. Gente, Thaís, tudo que ela fala é da alma, porque a tua alma é essa alma sincera. Sabe? Você veio trazer a sua verdade para o mundo. Você é super batalhadora. Você é uma pessoa estruturada. Você é uma pessoa disciplinada, muito guerreira. E você tem um lado de uma sensibilidade que você capta muito a energia das pessoas que você conversa, dos ambientes que você está. E você tem uma coisa aqui de inspirar também através da espiritualidade e da sua voz. Então, assim, continua, porque você vai tocar muita gente com isso que você está fazendo. Ai, meu Deus. Que honra conhecer vocês, né, gente?
Ai, meu Deus, que mesa é essa? Aí o coração vai Que mesa! Ai, meninos, eu adorei. Ó, então hoje é o meu gente dia vai. de propor não é um abraço, porque senão a gente vai derrubar o estúdio, mas eu vou propor então essas mãos aqui. Obrigada. Lindo. Obrigada. Dani, Por mais... muito, Mulheres muito lindas, obrigada. E que Obrigada. nossas Obrigada. mãos te Obrigada. alcancem aí Maravilhoso. onde você Obrigada. está, né, ouvindo a gente, que você se sinta também abraçado e dentro dessa roda. Né? Você não está sozinho, faz parte aqui desse ciclo. Com certeza. E força, não lamentem, mulherada. Ação e vai curtir a vida, que a vida é Coragem. uma só. Bora. Curtir não é sair igual louca, não. Isso aí, Tipo, bora. sabedoria. Começou. Melhor que antes, gente. Beijo, beijo. Vai ser Beijos. feliz. Beijo.